Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Café Constitucional. Vamos para a parte 2 aqui da nossa revisão para o concurso aí da Polícia Militar do Estado do Amapá. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a questão da organização dos poderes, da organização política da nossa federação, ver alguns conceitos aqui interessantes. E mais uma vez eu reforço, não é aqui a nossa ideia exaurir os temas, ver todos os assuntos, até porque é uma revisão, senão não faria sentido. Hoje eu trouxe um pouco mais de questões do que no vídeo anterior, até porque o vídeo anterior, como ele era muito conceitual, a gente trouxe algumas e tinham muitos conceitos para serem explicados. Nesse vídeo agora, são menos conceitos, então é uma parte mais extensa da lei. A gente tentou pensar ali conceitos importantes e uma parte bastante cobrada pela FCC nas leis, certo? A gente trouxe questões, embora de diversos concursos de alto nível, a gente buscou questões assim de um nível razoável, de uma cobrança razoável. Eu não acredito que a banca vai extrapolar e pesar a mão nas questões, beleza? Mas também a gente tem que estar preparado, por isso que alguns comentários eu vou trazer algum entendimento dos tribunais superiores, da doutrina, beleza? Sem mais delongas, PMAP resolvi revisar parte 2. Então, hoje nós vamos falar, pessoal, aqui um pouco desse tema aqui, organização do Estado. A gente vai falar de organização política, vai falar um pouco de União, um pouco de Estados, municípios, DF e territórios. A administração pública eu vou deixar para um vídeo separado, beleza? Porque é um assunto que eu tenho quase que certeza, se eu pudesse afirmar, mas eu tenho quase que certeza que vai vir uma questão daqui, a administração pública. Se você não vê essa questão que eu vou falar para vocês aqui em administração, aqui em direito constitucional, com certeza vocês a verão lá em direito administrativo. Então, iniciando aqui, lembrando, pessoal, tentem resolver, pausa o vídeo está gravado, pausa o vídeo, tenta resolver, porque logo na sequência eu vou dar a resposta e a gente vai dissecar item por item, beleza? Então, pausou, tentou resolver, voltou, vamos lá. O ano, 2018, banca, óbvio, FCC, e foi aí para o nosso IAPEM, nossa querida instituição penitenciária do Amapá. No concurso do IAPEM, a FCC cobrou a forma de governo no Brasil, então ele quer saber no Brasil, a forma de governo, a forma de governo é presidencialista, foi a primeira afirmativa, o sistema de governo é a república, sistema de governo, república, a chefia de Estado cabe, ele está falando de chefia de Estado, cabe aos presidentes dos três poderes, independentes e harmônicos entre si. A chefia de governo, ele falou chefia de Estado, agora a chefia de governo é de responsabilidade de quem? Do presidente, mas ele disse aqui do Congresso Nacional. E a chefia de Estado e de governo são exercidas concomitantemente pelo presidente da República. Ele fala que chefia de Estado e de governo são exercidas concomitantemente por quem? Pelo presidente da República. Então, passando aqui, a resposta correta é a nossa letra E. A chefia de Estado e de governo são exercidas concomitantemente pelo presidente da República. Igor, vamos ver aqui agora, mas me explica direitinho aí o que é forma de governo, o que é sistema de governo. A gente vai ver aqui, pessoal, inicialmente a gente vai falar sobre uma coisa chamada aqui, República Federativa do Brasil. O que a gente chama comumente de CF, algumas bancas elas chamam de CRFB, justamente porque é a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, nós temos aqui no nosso estado uma forma de Estado
forma de governo nós temos sistema de governo e nós temos regime de governo ou político. Então, ó, no Brasil, qual seria a forma de Estado? Aqui eu vou passar para vocês um por um, mas a gente já vai ver aqui o nosso Brasil. Qual seria a forma de Estado? Aqui o Brasil seria uma federação, então seria a forma de Estado federativo. Forma de governo, aqui eu tenho forma de governo, república. Sistema de governo, presidencialista. E o regime de governo, o de político é o democrático. Certo? Vamos agora explicar cada um. Pessoal, aqui ó, República Federativa do Brasil. Vejam que tem república aqui, e a gente viu república aqui. A gente viu federativo aqui, e a gente viu federativa aqui. Ora, pessoal, forma de Estado. A forma de Estado é como... Deixa eu trazer vocês aqui. A forma de Estado é como o país ele se organiza. É a estrutura. Quando a gente fala em Estado, a gente tem aqueles elementos que nós vimos na aula anterior. Território, um povo ou população, um governo soberano e alguns doutrinadores trazem também a finalidade. Então, a forma de Estado é como que essa população vai se dispor nesse território e como que as competências, esse governo soberano, ele atuará aqui dentro desses limites territoriais. Então, o que acontece? A nossa forma de Estado ela é federativa. Federativa porque nós temos alguns entes federados. A competência ela não está na mão apenas de um ente. Nós não temos um ente central que organiza todo o território. Então, essa descentralização de competências, ela gera esse Estado federativo, ok? Então, quando eu falo forma de Estado federativo, eu tenho que a federação ela é a reunião de vários entes. Eu tenho a divisão de competências. Divisão de competências. Competências. Federação, eu vou ter a divisão de competências. E olha que interessante, aqui nós temos 3 entes federativos no Brasil. Quem são os entes federativos aqui no Brasil? A União, os estados /DF e os municípios. Vejam que eu não citei o quarto. Territórios, pessoal, não é um ente federativo. O território, ele não é um ente federativo. Do que se trata, então, o território? Qual seria a natureza jurídica desse território? Bom, natureza jurídica, quando a gente pergunta, é o que aquilo é para o direito. O território, ele nada mais é do que uma descentralização territorial da União, de um ente federativo. A gente vai explicar direitinho depois, mas de antemão já explico isso para vocês. O território, ele é uma descentralização territorial da União, que é um ente federativo. Beleza? Então, eu tenho aqui forma de Estado, a forma que estão dispostas as competências dentro do meu território. Ok? Forma de Estado federativo. E o que seria forma de governo?
A forma de governo é como o governante ele governa. Ora, esse governante ele governa para o povo ou ele governa para si mesmo? Quando a gente pergunta forma de Estado, quando eu falo forma, eu penso num formato. Então, se eu penso no formato, a gente pode lembrar aqui do mapa, nas divisões dentro do nosso país, dos estados e dos municípios, a forma com que é disposto. Aqui a forma de governo vai tratar justamente da forma que o governante ele lida com este poder. Ele governa para o povo ou ele governa para si próprio? Então vejam, a forma de governo aqui, república, porque república significa res pública. Logo, coisa pública. Então aqui a forma de governar é para o povo. Então se a forma de governar é para o povo, a forma de governo do nosso país ela é uma forma de governo republicana. Ao passo que o sistema de governo, vejam, eu falei da forma de governar e a gente viu que governa para o povo, mas eu tenho uma máquina estatal, a gente ouve muito essa frase, a máquina do Estado. Essa máquina, ela nada mais é do que um conjunto de órgãos. A gente tem aqui um sistema de governo. O sistema, quando eu uso o termo sistema, significa que eu tenho aqui várias peças que se interligam para chegar num determinado fim. Então, esse sistema de governo, ele é presidencialista aqui no nosso país. Ok? Ele é presidencialista. Por quê? Porque é disposto como presidência e você tem aqui o parlamento separado. Ok? Regime de governo, regime político, nós temos o democrático. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Portanto, o nosso regime de governo é um regime democrático. Ok? Visto aqui, uma vez visto a classificação do Brasil, a nossa forma de Estado, a nossa forma de governo, o nosso sistema de governo e o nosso regime de governo, o regime político, agora a gente vai ver as outras espécies de cada gênero aqui, ok? Mas a gente já fica com o nosso. O Brasil é isso. O Brasil ele é uma federação, é um ente federativo. Aliás, o Brasil é uma federação que se subdivide em entes federativos. O Brasil é uma república. O Brasil ele adota o sistema presidencialista de governo e o nosso regime é um regime democrático. E é um regime democrático de direito. Esse regime democrático de direito, o que significa? Regime democrático de direito. Democracia é justamente, deriva lá do grego, onde você governa para o povo. Aqui se governa para a população. Mais uma vez, fazendo, no caso, estando alinhado diretamente com a nossa forma de governo, que é a república. Ora, o gestor, ele governa para o povo, então ele enxerga tudo o que ele está gerenciando, ele vai enxergar como da melhor forma ficará disposto para a população. Beleza? Então, trazendo aqui, vamos dar uma olhadinha na questão de novo. A forma de governo. Vamos lá. Forma de governo, pessoal. Forma de governar. Qual é a forma de governar? Como que o governante enxerga, ou pelo menos deveria enxergar, a coisa? A coisa deveria ser enxergada como coisa pública. Então, aqui a forma de governo seria a república, a forma com que o gestor enxerga a coisa. Que coisa? A coisa pública. Ao passo que, então, não é presidencialista, por isso que não é a letra A. O sistema de governo é a república. Veja, aqui ele inverteu. Sistema de governo é como a máquina está organizado. Aqui ele deu a forma de governo. E aqui em cima, o nosso sistema de governo presidencialista. Ok? Letra B, errado. A chefia de Estado cabe aos presidentes dos três poderes independentes e harmônicos entre si. Aqui eu vou explicar já o que seria a chefia de Estado e chefia de governo. Vamos dar uma olhada logo aqui.
O que acontece, pessoal? Nós temos a União, os estados, o DF e os municípios, ok? União, estados, DF e municípios. Pessoal, esses aqui são os entes federativos. São os entes federativos. São os entes que compõem a República Federativa do Brasil. Vejam que esses entes eles são dotados de uma autonomia chamada FAP, financeira, administrativa, patrimonial, que a gente vai falar daqui a pouco. A União, os estados, o DF e os municípios. Lembra que eu falei que os entes federativos, eles são uma divisão da competência? A federação, ela é justamente esse compartilhar de competências. Logo, a União é vista como um ente geral, aqui regional e aqui local. Igor, como assim? Ora, as matérias que vão tratar como eu posso falar? As matérias que vão tratar de temas gerais ficam a cargo da União. Aqui, quando eu falo em temas regionais, eu estou falando dos estados, e temas locais, eu estou falando dos municípios. A União, os estados e os municípios são entes federativos que compõem a República Federativa do Brasil. A União, pessoal, a União, ela é dotada de autonomia, assim como os estados, o DF e os municípios. Todos eles possuem uma autonomia, e essa autonomia ela é financeira, administrativa e patrimonial. Ou seja, eles têm auto-organização, faltou aqui o traço, autogoverno, autoadministração, e autolegislação. Essa autonomia dos entes federativos, da União, dos estados e dos municípios, ela é uma autonomia FAP, financeira, administrativa e patrimonial. Isso significa que eles possuem autogoverno, auto-organização, autogoverno, auto-administração e autolegislação. Essa auto-organização, pessoal, lembram lá quando a gente fala do poder constituinte derivado decorrente, onde os estados eles poderiam, através das suas constituições estaduais, organizarem o seu território. Aqui eu tenho a auto-organização com a presença desse poder constituinte. Os municípios eles também possuem a capacidade de se auto-organizarem através das suas leis orgânicas. No entanto, essas leis orgânicas, elas não derivam do poder constituinte derivado decorrente. Beleza? Então ela tem status legal. Ela não vai sofrer controle de constitucionalidade, ela vai sofrer controle de legalidade. Então, aqui, ó, autogoverno, aqui é justamente o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário na esfera estadual, ele vai ter ali os seus representantes. Autoadministração, autolegislação. Pessoal, por que a gente precisa destacar esse termo autonomia? Vejam, porque autonomia ela é diferente de soberania.
Quem tem soberania? Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, ela possui soberania. Pessoal, muita gente acaba confundindo. Vejam, eu tenho a República Federativa do Brasil como ente soberano. O Estado-nação, composto por território, povo ou população, governo soberano, daí que vem a soberania, inclusive um fundamento da República Federativa do Brasil, quando a gente pega lá o artigo 1º, que a gente vai ver que um dos fundamentos, na verdade, o primeiro fundamento, lá no inciso 1, vai ser a soberania, é justamente porque compõe o Estado brasileiro. Compõe o Estado que é a República Federativa do Brasil, ok? Então, a União, ela não é a República Federativa do Brasil. A União, ela é um ente federativo, da mesma forma que o Estado e da mesma forma que o município. Aí eu pergunto para vocês agora, em um patamar, quem está acima e quem está abaixo? Se eu comparar, por exemplo, União e Estado, quem está acima e quem está abaixo? Ora, a União vai estar acima? Os Estados estarão acima? Quem terá prevalência sobre quem? Pessoal, nenhum dos entes federativos estão em um status ou em um patamar superior ao outro. Eles estão em um plano horizontal, porque a Constituição, ela prevê a divisão, a repartição das competências. É o que a gente vai ver logo mais à frente. Eu vou tentar explicar para vocês aqui o que significa competência privativa, exclusiva, concorrente, a comum, ok? Mas por hora, entendam que essa divisão em entes federativos, ela é uma divisão de competências. Então não é uma divisão hierárquica. Às vezes a gente tem a noção, a ideia de que a União ela manda. Mas por que a gente tem essa ideia? Porque dentro do Brasil existem dois tipos de federalismo. Você tem o federalismo formado de dentro para fora, que a gente chama de federalismo centrífugo, de dentro para fora, centrífugo. É só lembrar da máquina de lavar, aquela centrifuga, ela joga do meio para fora. E o federalismo centrípeto, a formação federalista centrípeta, onde você tem de fora para dentro. Como assim? Exemplificando, o Brasil, ele é uma federação do tipo centrífuga, porque nós tínhamos um Estado unitário. Nós tínhamos um único Estado, e esse Estado ele foi subdividido em federações, em entes federativos, e a competência ela foi distribuída. Só que vejam, quem tem o poder, ele não quer abrir mão desse poder. Então, esse ente unitário anterior, que se subdividiu nos estados brasileiros e municípios, transferindo parte das competências para esses outros entes federativos, ele abriu mão de pouco, ou do poder menos relevante. Então, os poderes mais relevantes, os temas mais sensíveis, mais importantes, mais delicados, são de competência da União, muito pelo nosso modelo de federalização. Diferente dos Estados Unidos, que o próprio nome diz, Estados Unidos da América. Lá você tinha várias províncias que se juntam e formam um único ente. Um ente federado também, mas formam um ente maior. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a pena de morte, aí você vai ter que se perguntar, em qual estado? Vejam que lá o direito penal, a pena de morte, é regulada pelos estados. Cada estado tem a sua legislação. Ao passo que aqui no Brasil, por se tratar da última ratio, do direito penal, quem legisla sobre direito penal, e a gente vai ver isso nas competências, é a União. Ok? A União, que é o ente que representa os interesses gerais ali, ele quem detém a competência de legislar sobre direito penal. Então aqui as nossas regras penais, elas são unas para todo o território brasileiro, ok? Voltando então para cá, União, Estados, Municípios.
São entes federativos que gozam de autonomia FAP, financeira, administrativa, patrimonial, o que representa uma auto-organização através das constituições estaduais que derivam do poder constituinte derivado decorrente, o autogoverno, por isso que nós temos prefeitos na esfera municipal, os governadores na esfera estadual e o presidente da República na esfera federal. Você tem a auto-administração e a auto-legislação. Nós temos normas municipais, normas estaduais e normas federais, ok? As leis orgânicas são o documento que auto-organiza os municípios, ok? Então, voltando aqui, lembrei aqui, voltando aqui, o que seria chefia de Estado e chefia de governo? Veja, a República Federativa do Brasil, na sua esfera federal, ela é representada por quem? Pela União. Ok? Ela é representada pela União. Os três poderes, tanto o poder executivo e o poder legislativo e o poder judiciário, eles estão presentes nas três esferas, salvo o poder judiciário no município. O município ele não detém poder judiciário próprio, ele aproveita o poder judiciário ou estadual ou federal, a depender da matéria a ser tratada, ok? Então, a República Federativa do Brasil, na esfera federal, ela é representada pelo ente federativo chamado União. Aí eu pergunto, quem é o chefe do poder executivo? O chefe do poder executivo é o presidente da República. É o presidente da República. Vejam, lembra que eu falei para vocês que os entes federativos, dentre eles a União, ela é dotada de autonomia, ao passo que a República Federativa do Brasil ela é dotada de soberania. O que acontece? A União, com a sua autonomia, ela tem o autogoverno. Então, o autogoverno ele é exercido pelo presidente da República. A União, através da autonomia FAP, no molde autogoverno, ela é representada pelo presidente da República. O presidente da República é o governo do ente federativo União, que representa a República Federativa na sua esfera federal. Aí eu pergunto para vocês, mas qual a diferença de soberania para autonomia? Ora, o ente soberano, ele é reconhecido perante outros entes soberanos. Esse sim está em um status de hierarquia em relação aos que têm autonomia e impede igualdade num plano horizontal com os outros entes soberanos, ok? Mas aí eu pergunto, a gente está falando aqui da República Federativa do Brasil, soberania frente a outros entes soberanos. Quando eu falo em outros entes soberanos, eu falo de um plano internacional. Então veja, no plano internacional, a República Federativa do Brasil, que é uma ficção jurídica, porque você nunca vai ver a República Federativa do Brasil, ela tem que ser representada. E quem representa ela? Lembra que a gente falou que ela é um Estado soberano? Quem que representa esse Estado soberano? Quem que representa o Estado soberano? Justamente a União. A União, através do presidente da República, ela exerce o seu autogoverno e, ao mesmo tempo, através do presidente da República, ela vai representar o Estado soberano, República Federativa do Brasil, frente a outros entes soberanos num plano internacional. Por isso que ele fala, a chefia de Estado, ou seja, que representa a República Federativa do Brasil, e a chefia de governo, que é o autogoverno dentro da autonomia financeira, administrativa e patrimonial dos entes federativos, são exercidas concomitantemente por quem? Pelo presidente da República. Está certa a nossa questão. O que deixa errado aqui, chefe de Estado, ele atribui aos presidentes dos três poderes, não tem nada a ver, e a chefia de governo, responsabilidade do Congresso. Não. A gente vai já ver aqui agora.
Ó, deixa eu dar uma apagada aqui. Dar uma apagadinha aqui pra gente ver agora as diferenças, ok? Ó, quando eu falo em forma de governo, quando eu falo em forma de governo, quando eu falo em forma de governo, eu falo no Brasil, república. É a forma com que o representante gere a coisa. Que coisa? A coisa pública. No nosso país é a coisa pública. Quem que se contrapõe à república? Ora, a república ela é contraposta pela monarquia. Aqui a monarquia, a res pública se confunde com a res príncipe, que é a coisa do príncipe. Então não há essa divisão, ok? A forma de governo aqui é uma forma de governo totalmente voltada para o próprio monarca, diferente do nosso, que é a república, ou pelo menos que deveria ser. Forma de Estado. Forma de Estado. Falamos que no Brasil é o modelo federativo. Mas a gente viu quando a gente vê, quando nós vimos a questão da federalização do movimento centrífugo e centrípeto, que nós tínhamos um Estado unitário, forma de Estado federativo ou unitário. Aqui todas as competências dos três poderes, elas estão em um só ente. Elas estão num ente só. É como se não existissem os estados e só existisse a União aqui. E só existiria o presidente da República, o Congresso Nacional e ali as Supremas Cortes para gerir todo o território nacional. Imagina aí, um território com dimensões continentais. E também temos as confederações. Aqui as confederações é a reunião de diversos entes soberanos. Aqui os entes soberanos eles se juntam para fazer uma confederação. Algo que chega próximo a esse conceito de confederação, por exemplo, seria a União Europeia, onde você tem vários entes soberanos se juntando e formando um outro ente que ajudaria ali tanto nas questões políticas quanto questões econômicas, beleza? Forma de governo, forma de Estado e aqui o sistema de governo. No sistema de governo, forma de governo, forma de Estado, sistema de governo, a gente tem no Brasil o presidencialismo versus o parlamentarismo. Aqui, pessoal, qual que é a diferença central? Justamente o que a gente acabou de ver. Chefe de Estado e chefe de governo. Aqui no presidencialismo, os dois estão na figura do presidente. Ao passo que o chefe de Estado no parlamentarismo é o presidente e o chefe de governo é o parlamento. Se cair na sua prova se o Brasil já teve o sistema de governo parlamentarista, pode marcar que sim. Nós tivemos em 2 momentos o sistema parlamentarismo.
parlamentarista lá no início e em 1964, salvo engano, foram 3 anos de experimento parlamentarista, mas não deu muito certo não. Beleza? Então, avançando, ó, mais uma questão para a gente consolidar. Segundo o artigo 1º da Constituição Federal de 88, o Brasil é uma república federativa. Vejam, esse termo exprime respectivamente. Dá uma pausa aí, tenta resolver. Voltando, vamos dar a resposta. Aqui, forma de governo e forma de Estado. Pessoal, a gente tem que aprender a fazer prova. Ó, república federativa são 2 termos. Ele fala, esse termo, aí a gente pensa que é um só, né? Exprime, só que ele fala, ó, respectivamente. Ele está falando do termo geral, entre aspas, mas que é subdividido em duas afirmações. De que o Brasil é uma república, de que o Brasil é uma federação. Por isso que ele fala respectivamente. Essa palavrinha às vezes pega muita gente. Sabe por quê? Porque olha só, forma de governo republicana é a forma com que o governo ele trata a coisa. Que coisa? A coisa pública. Forma de Estado federativo, nós somos uma federação, ok? Agora imagina aqui, ó, olha o que o examinador faz. Veja, forma de governo e forma de Estado. Aí aqui na letra D, ele traz forma de Estado e forma de governo. Aí pergunta, Igor, qual a diferença? A diferença é que quem sabe fazer prova, acerta. Porque se esse item tivesse aqui na letra A e essa letra A fosse a letra D, muita gente marcaria esse item aqui como correto. Porque o cara fala, opa, República Federativa. Realmente, ó, federativo, forma de Estado e república, forma de governo. Mas veja que ele fala respectivamente. Quando eu falo respectivamente, é na sequência. É daqui para lá. Então, primeiro república, primeiro forma de governo. Segundo, federação, forma de Estado. Beleza? Aqui o examinador foi legal. E, ó, para a Prefeitura de Macapá. Foi legal e colocou aqui na letra A. Mas se ele bota para cá e a letra D primeiro que essa, você pode ter certeza que um monte de gente ia errar. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Na hipótese de determinado Estado pretender desmembrar-se da Federação Brasileira, o ato em questão será incompatível. Vamos lá. Tentem responder para a gente já ler a questão e a gente vai vendo item por item. Beleza? Responderam, voltando. Aqui a nossa resposta correta é a letra C. Aqui a gente vai ver um outro teminha, pessoal. Ó, na hipótese de determinado Estado pretender, desmembrar-se de quem? Da Federação Brasileira. Veja que a sequência escolhida aqui, ela não é casual, porque a gente vai precisar desses termos que a gente acabou de ver. A gente sabe o que é uma federação e agora a gente sabe o que é a Federação Brasileira. A gente sabe que esse Estado, ele está falando ali do segundo nível da federação. União, Estados ou DF, municípios. O ato em questão, então ele pergunta, se um Estado quiser se separar, desmembrar-se da Federação Brasileira, o ato em questão, vejam pessoal, aqui ele quis perguntar, o ato em questão, quando ele fala será incompatível, ele está perguntando se é constitucional. E aí eu pergunto para vocês, não tem no edital de vocês controle de constitucionalidade, mas a gente vai ver controle de constitucionalidade e muito, e toda vez que cai competências, a gente precisa ter uma noção do que seria essa inconstitucionalidade, ok? Então vejam, constitucional se é compatível. Quando ele fala que é incompatível, é porque ele está dizendo que é inconstitucional. Ok? Ou seja, vai contra, fere a Constituição, então esse ato ou essa norma, ela não vai ter validade, porque nós temos uma norma maior, que é a Constituição Federal. Beleza? Quando ele fala aqui, ó, será incompatível, ele fala que esse desmembramento será incompatível com a Constituição da República, por ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. Pessoal, olha como o examinador ele é maldoso. Ele coloca a separação dos poderes.
Pessoal, por ofensa ao princípio constitucional, sim, mas da separação dos poderes, não. Aqui eu estou falando do poder executivo, legislativo e judiciário, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A federação, eu estou falando de entes federativos. Poderes da República é uma coisa, entes federativos são outra. Ok? Aqui então, letra A, não, porque não é pelo princípio da separação dos poderes, é pelo princípio do sistema federativo, da forma federativa. Da forma federativa. Ok? Letra B, deverá ser objeto de proposta de emenda à Constituição, discutida e votada? Não, pessoal. Não, 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 não e não. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Deverá ser discutida no Congresso Nacional emenda constitucional. Lembram que a gente falou das cláusulas pétreas? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A gente vai aqui buscar o artigo 64, que trata das cláusulas pétreas. Ora, artigo 64, parágrafo... Perdão, pessoal. Artigo 60, parágrafo 4º. Ó, artigo 60. A Constituição não poderá ser emendada mediante... Pessoal, leiam aqui comigo, ó. Parágrafo 4º. Não será nem objeto de deliberação. Não será nem discutido a proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, que o examinador tentou pegar a gente, e os direitos e garantias individuais. Pessoal, forma federativa de Estado não será nem objeto de deliberação. Não será nem objeto de deliberação. Então ele fala, cadê? Proposta de emenda à Constituição discutida? Não, não vai ser nem apreciada. Ok? E a letra C, que é a correta, será incompatível com a Constituição, uma Constituição da República, uma vez que a Federação Brasileira é formada, pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal. Isso aqui a gente vai ver lá no artigo 1º. Lá no artigo 1º da nossa Constituição, ele vai dizer exatamente isso aí, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, lembra? Estado democrático de direito e tem como fundamentos, olha que a soberania. Então vejam, aí você me pergunta assim, Igor, cadê a união que não está aqui? Eu não vi união, então eu não marquei. Pessoal, a união ela é um ente federativo, no entanto, ela é um ente federativo fictício. Ela não tem, por exemplo, território igual ao Estado, igual ao município, igual ao Distrito Federal. É o que a gente chama de ficção jurídica. A união jurídica, ela é uma ficção jurídica. A união, ela é uma ficção jurídica. Por isso que ela não vai se dissociar, porque ela não tem um território. Aqui a gente está tratando dos entes federativos que possuem território, ok? Deverá ser precedido de aprovação população diretamente, a gente já viu, não vai ser nem apreciado. Deverá ser autorizado por lei estadual? Não, também longe, ok? Então vejam, esse desmembrar tem um nomezinho, que é a secessão. Lembrar do nome às vezes é mais difícil de entender. Quando nós temos ali que é formado pelos estados, DF, municípios, que são indissociáveis, ele está dizendo que não há tal direito. Qual o direito? O direito de secessão. Não há o direito de secessão, que é de separação. Vira e mexe, algum estado da República Federativa tenta se separar do Brasil, mas não pode. Inclusive, pessoal, a gente tem o que a gente chama de princípios sensíveis. O que são esses princípios sensíveis? São os princípios
que atacados, os princípios que atacados, eles podem gerar a intervenção federal. Intervenção federal. Vejam que a regra é não ter intervenção federal, mas se tiver a violação de algum princípio sensível, pode ser que haja essa intervenção federal. E justamente uma delas, lá no artigo 34, inciso 1, é a integridade nacional. Ok? Então, ó, na hipótese de o Estado pretender desmembrar-se, não vai ser analisado, será incompatível, eu posso dizer então que é inconstitucional, justamente porque a Federação Brasileira ela é indissolúvel, ela tem a vedação ao princípio da secessão, gerando inclusive intervenção federal no ente que se propuser a se desmembrar da República Federativa do Brasil. Ok? Eu trazer aqui para vocês, ó. Quando ele coloca aqui, deverá ser precedido de aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, do Congresso Nacional, por lei complementar, ele está tentando confundir o candidato quando eu falo são 3 palavrinhas. A gente vai ver aqui primeiro, estados, os estados e os municípios. Os estados e os municípios, eles podem ser criados, desmembrados. Vamos ver primeiro aqui, daqui a pouco eu explico essa outra parte aqui. Mas os estados, eles podem ser criados. Aí, lá o que o examinador tentou confundir vocês foi justamente por conta que os estados e os municípios, eles podem ser criados. Aí, quais são os requisitos para que se crie um estado? Os estados, eles vão necessitar, para serem criados, primeiro, de plebiscito. O que é o plebiscito? De prévio. É a prévia consulta do povo. O povo vai às urnas votar se ele quer ou não. Então, primeiro é feito um plebiscito. Você tem um estado ali que quer ser criado, plebiscito. Ok? Segundo, audiência com as assembleias legislativas envolvidas. Eu vou já explicar, pessoal. Eles podem criar, se subdividir, ok? Eu vou já explicar isso daí, mas por enquanto a gente vai vendo aqui, ó. Audiência com as assembleias legislativas envolvidas, onde elas vão gerar um parecer. E esse parecer, ele será meramente opinativo. Não tem força vinculante, ok? E por fim, uma lei complementar federal irá criar o Estado. O Estado ele é criado por lei complementar federal. Os estados são criados por lei complementar federal. Ao passo que os municípios, eles têm que primeiro ter uma lei complementar federal. Só que vejam, cuidado. A lei complementar federal aqui nos estados, ela cria. Aqui a lei complementar federal para a criação dos municípios é tão somente para abrir o período de possibilidade de criação. Por que isso acontece, pessoal? Quando a gente vê, vocês pegarem para dar uma olhada na emenda constitucional, se eu não me engano, 15 de 96, de 88 até 96, foi uma explosão.
de 88 até 96 foi uma explosão de criação de municípios. Ora, a Constituição ela inovou com a possibilidade de criação de municípios e foram criados municípios à torta e à direita. Por quê? A criação de um município necessita de um chefe de governo, necessita de um parlamento local, então isso gera alguns benefícios para algumas seletas pessoas. Então foram criados muitos municípios que nem infraestrutura possuíam naquele momento para serem criados. Pensando nisso, o que aconteceu? Vendo isso, o que aconteceu? Foi promulgada a Emenda Constitucional 15 de 96, que impossibilitou a criação de municípios, salvo quando houver lei complementar federal que abra um período de criação de municípios. Entendeu? Então, voltando aqui, esse é o primeiro, lei complementar para abrir o período. Uma vez aberto o período, a gente vai ter o segundo elemento, que aqui difere um pouco, que é um chamado estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade é justamente para isso. Seria para ver se é viável ou não a criação de um município naquela área, ok? Agora sim, terceiro, que se comunica também aqui com os estados, o plebiscito. E, por fim, a criação. Aqui, diferente dos estados, que é criado por lei federal, lei complementar federal, aqui nós temos uma lei ordinária estadual. Lei ordinária estadual para criar, ok? O examinador tentou confundir vocês aqui, mas já que ele trouxe esse conceito, a gente já vê essa distinção. Então vejam, os estados é entre aspas, mais tranquilo, porque ele basta plebiscito, audiência com as assembleias, que vai gerar um parecer opinativo, e lei complementar federal. Ao passo que os municípios vão ser 4 etapas. Tem que ter uma lei federal para abrir, lei complementar federal para abrir o período, que nós não temos no momento. Depois disso, um estudo de viabilidade para que haja um plebiscito, para que seja criado através de lei ordinária estadual. Beleza? Passando aqui, tentem resolver. Uma vez resolvido, ano 2015, FCC, aqui a gente tem TRT da Terceira Região de Minas Gerais, que diz o seguinte: a Constituição Federal, em seu título 3, artigo 18, a gente já estudou lá no primeiro vídeo um pouco sobre a organização da Constituição, dispõe sobre a organização do Estado brasileiro, a organização político-administrativa da República, olha aqui o nome, de novo, República Federativa do Brasil, compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos autônomos, lembra que eu falei da autonomia? Nos termos desta Constituição. Olha aí que questãozinha para fazer aqui uma revisão de tudo que a gente acabou de ver. Destaca-se que, então destaca-se em relação a essa organização político-administrativa que as prioridades administrativas de cada ente federativo estão definidas constitucionalmente. Eu vou passar aqui, pessoal, para vocês verem logo a resposta, beleza? Cada ente federativo possui autonomia. Lembra que eu falei para vocês? Autonomia FAP, financeira, política e administrativa. É o que a gente chama de autonomia FAP. Autonomia FAP, financeira, política e administrativa. Essas 3 autonomias geram o que a gente viu de... Essas 3 autonomias, financeira, administrativa e política, vão gerar a auto-organização, que para os estados vem direto do poder constituinte derivado decorrente, que a gente viu na última aula, na primeira aula de revisão. Vai ter o autogoverno, por isso que cada poder executivo, em cada ente federativo, terá o seu estamento de poder executivo, com a representação do prefeito, dos governadores e do presidente da República. A autoadministração, há uma máquina administrativa
em cada estado, por isso que você vê concurso para a prefeitura, concurso para o estado, no caso aqui, para a Polícia Militar do Estado, você vai ver para a Polícia Federal, que a gente já está falando do âmbito federal da União, ok? Essa autoadministração e a autolegislação. A autolegislação que, olhando lá para a criação dos estados e dos municípios, a gente vai ver que os estados são criados por lei complementar federal, âmbito da União, o ente federado União, ao passo que os municípios serão criados por lei ordinárias estaduais, ok? Mas nós temos também leis municipais, cada qual com a sua competência apontada lá pela Constituição. Então, voltando para cá, ó, as prioridades administrativas de cada ente federativo estão definidas constitucionalmente. Prioridades não, né, pessoal? Competências. Competências, mas prioridades não. Competências. As competências de cada ente federativo realmente estão definidas na Constituição, ok? Cada ente federativo possui autonomia, FAP, nós acabamos de ver que é a correta. Letra A aqui está errada. Letra C, estados devem responder à União sobre o uso de recursos financeiros estaduais. Pessoal, os estados e a União, eles estão em um plano, não saiu muito horizontal não, mas é um plano horizontal. Lembrem-se, União, estados, DF e municípios estão em um plano horizontal. Não há hierarquia, embora o nosso imaginário popular venha a entender que o federal ele é melhor, ele manda no estadual, o estadual manda no municipal. Não é assim que funciona. A gente tem aqui divisão de competências. A federação, os entes federativos, eles possuem competências delimitadas pela Constituição. Ok? Então, é uma mera divisão de competências, não há hierarquia. Então, o Estado ele não presta conta com a União. Ele não deve responder, voltando para cá para a tela, ele não deve responder à União. Ora, o Estado ele vai responder, o Estado, no caso, o Poder Executivo Estadual, o governador, ele vai responder ao Legislativo Estadual, à Assembleia Legislativa, que será apoiada aqui pelo Tribunal de Contas Estadual. Mas tudo dentro da esfera estadual, dentro do ente Estado. Não há que se falar do Estado para a União, ok? Lembrem-se, a intervenção federal é a exceção. A regra é que a União não irá intervir nos estados, da mesma forma que os estados não irão intervir nos municípios, ok? Então, totalmente errado. A União está subordinada às leis orgânicas municipais? Pessoal, autolegislação. Aqui a União ela não está vinculada às leis orgânicas municipais. Até porque a União, a gente vai ver que, dados momentos, na maioria das competências, a competência concorrente ela vai tratar de normas gerais. Ao passo que as leis orgânicas municipais, elas estruturam o ente federativo município no âmbito local. O número de municípios está definido pela Constituição? Não, pessoal. Não há definição do número de municípios. O que a gente tem são fórmulas para chegar nos membros do Legislativo. Mas números de municípios, limites, não. Tanto é que eles podem ser criados, ok? Bom, mais uma questão aqui. Com base no que dispõe a Constituição Federal acerca da organização dos estados, considere as assertivas abaixo. Tenta responder aí, pessoal. Não, aqui não dá para tentar responder, né? Eu vou mostrar aqui para vocês a primeira página, aqui a segunda página. Agora vocês vão pausar e tentar resolver, beleza? Só voltar um pouquinho aí. Tentou resolver e já vou dar a resposta para vocês e a gente volta e tenta responder. A resposta correta será letra D, o item 4 e o item 5 estão corretos. Apenas eles. Está correto apenas o item 4 e o item 5. Vamos analisar um por um? Com base no que dispõe a Constituição Federal acerca da organização do Estado, considere as assertivas abaixo. O Distrito Federal é a capital federal? Não, pessoal. Cuidado.
O DF, ele é o macro, no qual uma das regiões administrativas é Brasília. É lá o centrão seria Brasília, ok? Alguns dizem que se confunde, mas são duas coisas diferentes ocupando o mesmo lugar, digamos assim. Mas a Brasília seria o plano piloto, seria antigamente o plano piloto, é só o cerne ali, certo? Então, o Distrito Federal não. Brasília é a capital federal. E aí eu pergunto, pessoal, Brasília ela foi construída em 1964. E a capital federal? Ela é Brasília desde quando? Desde 1988. Ok? 1988, Brasília, capital federal. Não é o Distrito Federal. Beleza? Deixa eu explicar uma coisa. A gente vai ver aqui territórios e aí a gente já explica. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em estados ou reintegração ao estado de origem serão reguladas por emenda à Constituição. Não, pessoal, aqui é lei complementar. Vamos dar uma olhadinha aqui na Constituição. Vamos dar uma olhadinha aqui na Constituição, que a gente já dá uma olhada aqui, ó, no artigo 18, a gente vai ver a organização política, tarará, Brasília é a capital federal. Eu já explicar para vocês. Ele pegou, olha, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União, sua criação e transformação serão reguladas por... Opa, é lei complementar, não é emenda constitucional. Ok? Voltando aqui, ele fala... Os estados podem incorporar-se... Ele pegou na sequência, pessoal. Ele pegou na sequência. Vamos ler aqui. Os estados podem incorporar-se entre si, ok. Subdividir-se, ok. Desmembrar-se, ok. Para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de, referendo e do Congresso Nacional por lei ordinária? Não. A gente já viu que aqui não é referendo, é plebiscito. O plebiscito, pessoal, é a consulta popular prévia. Ao passo que o referendo, eu faço e tu vai me dizer se tu gostou ou não. É pós. É a posteriori. É a posteriori. Ok? E o Congresso Nacional... Aqui seria realmente o Congresso Nacional? Sim, porque é uma lei complementar federal. Então seria feito pelo Poder Legislativo do ente federal, que seria a União ou o Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional, através de lei complementar federal, faria. Só que aqui ele falou lei ordinária. Não é lei ordinária, é lei complementar. Então item 3 errado. Ok? Item 1 errado, item 2 errado. Beleza? Agora só tratando aqui com vocês rapidinho, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Só para a gente entender aqui, ó. Os estados podem incorporar-se entre si. Pessoal, o que é incorporar-se entre si? Aqui eu tenho 2 que formarão 1. 2 ou mais, né? 2 ou mais que formarão um só. Vai nascer um novo. Vai nascer um novo ente federativo. Eles incorporam-se entre si e nasce um novo ente federativo. Ok? Subdividir-se. O que é subdividir-se, pessoal? Subdividir-se, eu tenho um que vai se transformar em 2 ou mais diferentes. 2 ou mais diferentes. O Pará, recentemente, ele tentou fazer ali uma divisão, mas não passou no plebiscito. A população não quis. Beleza? Mas ali ó, é como se o Pará, se ele fosse se subdividir, o Pará deixaria de existir e nasceriam 2 ou mais estados. Entendeu? E desmembrar-se,
o Estado, ele é uno e ele vai ceder parte do seu território para a criação de outros. Ele não vai ser extinto. No desmembramento, o ente federado principal, ele não vai ser extinto, ok? Ele vai permanecer e vai ser criado outro, ok? Passando aqui, a criação dos municípios, a criação de município far-se-á por lei estadual. Ok, a gente viu que sim, lei ordinária estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal. Lembra? O primeiro é isso aqui, ó. Primeiro, lei complementar federal, determinando o período. Ok. E dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito. Ok. As populações dos municípios envolvidas após divulgação dos estudos, viabilidade municipal, fechou a conta. Apresentados e publicados na forma da lei, aqui é texto da lei, bastava ler ali a lei, ok? O inciso 4, ok. Inciso 5, é vedado à União, aos Estados, ao DF, aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Só letra de lei também está correto, só olhar na Constituição, por isso que o item 4 e 5 são os corretos. Beleza? Fomentar a produção, tenta responder aí, respondeu, a gente vai voltar aqui agora. Resposta certa, letra A, comum da União dos Estados, DF e dos municípios. Pessoal, está escurecendo aqui, nem sei como é que está a câmera, deixa eu dar uma olhada aqui. Não dá para enxergar ainda. Pessoal, o que acontece? São muitas competências. Ok, obrigado. Agora sim. Amor, vê para mim, por favor, o carregador. Questões de ordem técnica aqui, pessoal. A gente não vai parar, beleza? Vamos continuar, porque ainda tem algumas coisinhas para ver, para a gente encerrar, para também não ficar tão estendido este vídeo. Voltando para cá, o que acontece? Vou explicar aqui para vocês. Não é aqui a nossa intenção ver todas as competências. São inúmeras competências. Então, se a gente for ver uma por uma, a gente não vai sair daqui hoje. Então, o que acontece? A gente vai trazer para vocês a explicação, certo? Do que é cada competência, para depois vocês fazerem uma leitura de uma forma mais inteligente. Beleza? Então, voltando aqui, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar é competência. Trazer aqui pro slide. Trazendo aqui para o slide, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar é competência aqui comum da União dos Estados, do DF e dos municípios. Ele vai dizer privativa, concorrente, privativa, concorrente. Por que eu trouxe, pessoal, por que eu trouxe essa questão? Para a gente destrinchar justamente isso aqui, Dentro das competências, lembra que eu disse para vocês que as competências, elas são a base do federalismo. Justamente porque os entes federados, eles assim são criados para que haja uma descentralização dessas competências, ok? Dentro da nossa Constituição, nós temos 4 artigos. Os artigos 21, 22, 23 e 24. Pessoal, muita atenção. Não tenham medo. Às vezes é um bicho-papão isso daqui, mas vocês vão ver que é muito simples de compreender. Quando a gente sistematiza, fica inclusive até mais fácil da gente fazer o que a gente mais odeia, que é decorar.
Infelizmente, não tem para onde correr. A gente vai ter que decorar algumas coisas, mas quando a gente usa um método, uma sistemática, a gente consegue decorar melhor, ok? Decorar com qualidade. Então, ó, artigos 21, 22, 23 e 24 da CRFB. A gente vai tratar só assim agora da nossa querida Constituição da República Federativa do Brasil, para vocês não esquecerem. Essas competências, pessoal, elas vão ser divididas em materiais e legislativas. Materiais e legislativas. Quando eu falo em competências materiais, eu estou me referindo a competências de ordem administrativa. Competências de ordem administrativa. Administrativa. Ao passo que quando eu falo em competência legislativa, eu estou falando da função legiferante do Poder Legislativo. Ora, dentro dessa divisão, o artigo 21 e o artigo, vamos botar aqui no canto para a gente escrever. O artigo 21 e o artigo 23, ímpares, eu tenho competências materiais. Do outro lado, o 22 e o 24 são competências legislativas. Competências materiais 21, 23, legislativas 22, 24. Qual o nome, pessoal, dessa competência material do 21? É uma competência exclusiva. E a gente vai já entender por quê. Aqui não é para decorar, é para entender, para vocês afastarem de vez esse medo de competências. Então, 21 é uma competência exclusiva, ao passo que o 23 é uma competência material de ordem administrativa, denominada de competência comum. Competência exclusiva, competência comum. Ok? Aqui na legislativa, função legiferante do Poder Legislativo, o 22 ele vai ser uma competência legislativa denominada privativa. Ao passo que o 24 vai ser competência concorrente. Então, mais uma vez, o 21, competência exclusiva, significa material administrativa. O 23, comum, material administrativa. E os pares, 22, legislativa, no caso, privativa e concorrente. Ora, pessoal, inicia-se. A Constituição ela vai dar preferência àquilo que eu já tinha explicado. A preferência dela vão ser as competências principais, vão ficar com o ente federal, por conta da federalização centrífuga, de dentro para fora. Então, eu tinha um poder, eu permaneço com essa maior fatia de poder, ok? Então, a Constituição ela vai dar primeiramente para a União as suas competências. Vendo aqui, ó, essa competência do 21, ela é exclusiva da União. E a competência legislativa privativa é privativa da União. Ok? A comum vai entrar todo mundo. União, estados, DF e municípios. E as concorrentes, União, estados e DF. Município entra? Não entra município aqui na concorrente. Beleza? Igor, o que seria competência exclusiva? Vamos ver a diferença aqui?
exclusiva é diferente de privativa. Ambas são da União. Qual a diferença primordial entre elas? Uma vai tratar de assuntos administrativos e outra de assuntos legislativos. Essa pode ser delegada, essa não pode ser delegada. Pessoal, quais são as competências exclusivas? Vamos dar uma olhadinha aqui na Constituição? A Constituição, ela trata aqui no seu artigo 21, compete à União. Aqui são as competências exclusivas. Não fala, mas eu tenho competências exclusivas. O artigo 21. Cadê? Me perdi aqui. Pronto. O artigo 21. Ele não fala, mas são competências exclusivas da União. E por que essas competências elas não podem ser delegadas, pessoal? Vejam, manter relações com estados estrangeiros e participar de organização internacional. Está criando alguma coisa? Não. Aqui é função de representação, declarar guerra, assegurar a defesa nacional, permitir casos previstos em lei complementar, decretar, emitir moeda. Veja, pessoal, essas questões da competência exclusiva, elas vão ser eminentemente, competências do chefe de Estado, pessoal. Eminentemente competências do chefe de Estado. Por isso que elas não vão poder ser delegadas. Ok? Ao passo que a privativa não. Na privativa é competência da União, legislar sobre matérias de norma gerais. Lembra que a gente viu isso lá no início? Matérias de normas gerais. Mas os estados, de forma suplementar, poderão também trazer sobre esses assuntos privativos, quando delegados por lei complementar. A gente vai já ver isso jazinho aqui. Ok? Então vamos lá, a gente já viu a diferença de exclusiva para privativa. Voltando aqui para comum, o que seria uma comum? Também, pessoal, seriam matérias administrativas. Por exemplo, cuidar do meio ambiente. Ora, cuidar do meio ambiente é uma questão de matéria comum aqui. A União, ao Estado, DF, município. Não estou falando em legislar. Agora, se eu falo em legislar sobre determinado assunto, aí a gente vai ter que olhar. Para isso, a gente tem aqui, na competência. Deixa eu dar uma apagada aqui. Na competência privativa, e na competência concorrente, eu vou ter aqueles mnemônicos. Aqui, capacete PM. Igor, como eu faço para lembrar qual o seu capacete PM é da privativa ou da concorrente? É simples. Não é maior? São mais competências para a privativa, beleza? Ao passo que a concorrente a gente chama de TUPEFO. Vejam que aqui eu tenho uma coisa para chamar a atenção de vocês. Deixa eu botar o contrário aqui, que essa eu vou destrinchar. Beleza? TUPEFO. É um mnemônico que a gente usa. Capacete de PM. Vamos ver se eu estou com a memória boa. Direito civil, direito agrário,
direito penal, direito aeronáutico, direito comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Vejam que geralmente quando você lê um desses aqui, você pensa, nossa, isso aqui é importante, então é privativo. Privativo por quê? Porque a União vai legislar podendo os estados de forma suplementar, se tiver a lei complementar. Ok? Ao passo que a concorrente, eu estou falando de tributário, urbanístico, penitenciário, econômico, financeiro e orçamentário. Pessoal, 1, 2, 3, 4. Do TUPEF, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos 6, 4 falam de dinheiro. Tributário, é só você lembrar que tem os impostos e as taxas, as tarifas ali, os tributos estaduais, municipais e federais. Urbanístico, ora, todo mundo tem que se preocupar com a estrutura. Penitenciário, quem aloja as penitenciárias estaduais são os estados que ficam nos municípios. Então aqui a concorrente, porque quem vai zelar são os estados também. Econômico, financeiro e orçamentário. Lembra lá da autonomia FAP? Isso ajuda a gente a entender quando a gente fala do financeiro, ok? Independência financeiro. Igor, preciso decorar. Decora esses aqui, fera. O TUPEF é mais fácil de decorar. O que não é TUPEF é privativo. Dá uma lida no dia da prova. Se a prova for à tarde, não vi, confesso que não vi. Se a prova for de manhã, na tardinha ali do sábado, dá uma lida. Porque vai ser importante, porque quando cai, ele vai te cobrar de forma indireta a inconstitucionalidade de uma norma. E detalhe, trazendo aqui. Pessoal, muita atenção. Olha o que acontece. Ele geralmente vai trazer para você uma lei estadual perfeita. Quer ver um exemplo? Uma lei estadual que garanta estacionamento grátis para todos os clientes de shopping. É uma lei boa ou não é? É boa do ponto de vista material. A matéria dela em si é boa. Mas quando a gente para observar a competência de fazer essa norma, seria de quem? Da União, porque eu estou falando de direito civil. Quem legisla direito civil, lá no capacete PM, o primeiro C, é a União. A União tem competência para legislar sobre direito civil. Se um Estado legisla, ele está afrontando a competência de um outro ente. Ele está afrontando a competência desse ente. E aí a norma ela padece de vício formal na modalidade orgânica. Porque o órgão que fez essa norma não é o órgão competente para isso. Certo? Se eu tivesse aqui um vício formal subjetivo, eu estaria tratando do vício de iniciativa. Quem deve prestar a iniciativa não o fez uma outra pessoa. E esse outro ser que fez não tinha competência para tal. Vício formal subjetivo. Vício formal orgânico, eu tenho um órgão, um ente federativo que não tinha competência, acabou fazendo a lei. Civil da União, competência da União, o Estado faz vício formal orgânico. Eu tenho aqui por exemplo, aumento de servidor. Quem é competente para iniciar a iniciativa dessa lei, desse ato normativo? É o chefe do Poder Executivo. Se a lei parte de um parlamentar para aumentar subsídios de servidor público, ainda que materialmente ela seja boa, ela não é válida, mas traduzindo ela é inconstitucional, por vício formal subjetivo, porque padece de vício na sua propositura. E vício de iniciativa ele é insanável, ainda que o chefe do Poder Executivo diga, não,
eu concordo com a lei, não vale. Ah, mas pode ser que lá na frente ele tenha, dentro do veto da sanção, ele sancione. Não vale. É inconvalidável, beleza? E por fim, tratando da matéria, se o problema for a matéria, se a matéria afrontar a Constituição, por exemplo, imagina que a iniciativa partiu de quem de competência, o ente federativo que está elaborando a norma, ele era o competente para isso, no então afronta a Constituição. Você tem ali um vício de formalidade, perdão, um vício material, uma inconstitucionalidade material da norma. Ok? Só para desencargo de consciência, dar uma explicada nisso aqui. Se cair, não esqueçam. Vício formal orgânico, problema no ente federativo que fez. Vício formal subjetivo, na iniciativa, na propositura. Vício material, a matéria afronta a Constituição. E o vício formal propriamente dito é aquele que, por exemplo, deveriam ser 3/5 a emenda constitucional, não é? 3/5 nas duas casas, foi só 2/5. Mas mesmo assim passou? Passou. Tem vício formal, aí é um vício formal propriamente dito. Beleza? Chegando aqui ao fim, pessoal, vamos ver a última aqui só para finalizar e aplicar o que a gente acabou de ver, beleza? Tentem resolver. Pausou, voltou. Vamos lá. Letra A, resposta. Vamos ler aqui, ó. A CRFB, no inciso 1 do caput do seu artigo 24, estabelece que compete à União... Pessoal, como é que eu faço para lembrar? Lembra comigo, começa com a união no ímpar. União ímpar é exclusiva material, ímpar material, par legislativo. Então eu sei que o artigo 24 é legislativo. Como é 21, 22, 23, 24, eu sei que aqui não é da União. É competência legislativa. Se não é privativa da União, é concorrente, ok? Então, ó, no inciso 1 do caput do seu artigo 24, estabelece que compete à União, vejam, União, aos Estados, ao DF, legislar o quê? Concorrentemente sobre direito tributário. Ele já deu, pessoal, ele te disse que direito tributário lá do TUPEF é concorrente. Lembra que a gente acabou de ver? O TUPEFO, esse T é do tributário. Ele te deu, ele foi bonzinho aqui, o legislador. Ele te disse, ele podia te perguntar direito tributário e saber se você tinha o conhecimento que isso era uma competência concorrente, mas ele já te deu, melhor ainda. Aí ele te pergunta, ó, inexistindo lei federal sobre normas gerais, lei federal, normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena, ok, para atender às suas peculiaridades. Olha o que acontece, pessoal. Aqui na competência, deixa eu apagar aqui, falhando a caneta aqui, voltando, isso aí. Ó, a competência legislativa concorrente, ela vai ter a União tratando de normas gerais. E os estados e o DF, eles atuarão de forma suplementar. Veja, a competência da União em legislar sobre normas gerais não afasta a suplementação dos estados, ok? No entanto, pensa comigo, e se a União não fizer a norma geral, os estados vão ficar impedidos de fazer a sua suplementação? Não. Aí o que acontece? Por isso que a letra A está correta. Porque na ausência de norma geral, os estados e o DF, eles poderão fazer a norma, eu vou colocar aqui plena, porque eles vão fazer tanto a norma geral quanto a suplementar. Ok? Quanto a suplementar. Por isso que é capacidade plena.
quando ele fala aqui de capacidade plena para fazer, porque ele podia suplementar, mas já que não tem a geral, ele pode fazer a geral. Fala assim, Igor, e se a União, vendo que ele fez uma norma geral, fizer uma norma geral, uma norma geral tratando daquele tema? Simples. Aqui prestem bastante atenção. Vou até apagar aqui para botar um termo aqui que geralmente a banca gosta de usar, porque está aqui. Ó. Sobrevindo norma geral, a norma feita pelo Estado no que compete à sua generalidade, pelo Estado, ficará suspensa. O que suspende, pessoal? Suspensa a eficácia. A eficácia ficará suspensa. Ok? Então vejam, competência legislativa concorrente. A União fala de norma geral, o Estado e DF suplementa. Não havendo a norma geral, os Estados e o DF eles vão ter a competência plena, porque eles vão poder legislar sobre norma geral e sobre norma suplementar. Sobrevindo norma geral da União, a eficácia dessa norma estadual que trata sobre tema geral fica suspensa. Pessoal, muito cuidado, muito cuidado. Eu vou botar bem grande aqui, ó, porque aqui eu estou sentindo que vem alguma coisa daqui. Suspensa é diferente de revogada. Veja, o que acontece, pessoal? Existe uma coisa, um advento chamado repristinação. Suspensa não é revogada. A revogada, ela pode acabar acarretando no efeito da repristinação. O que seria a repristinação? Tentando explicar aqui de forma minha. Você tem a norma A. Essa norma A, ela é revogada pela norma B. A norma A, ela é revogada pela norma B. Aí vem uma norma C que revoga a norma B. Eu pergunto, se a norma C, ela revoga a norma B, a norma A voltaria à vida? Falando em termos assim, se eu tenho a norma A que foi revogada pela B e a norma revogadora foi revogada, a norma A volta? Isso se chama repristinação. No nosso país, não há repristinação, salvo expresso na lei. Então veja, se a lei C disser que está revogando a B e que vai retornar com a A, há o efeito repristinatório e é válido, porque trouxe expressamente. Mas não há repristinação tácita, não. Ok? E por que eu estou falando isso? Porque a norma é suspensa. Imagina que a norma, lembra lá que a norma geral da União sobreveio porque ela veio depois, ok? Ela veio depois. Aí ela suspendeu a norma estadual. Deixa eu trazer vocês aqui. Vejam. Vamos lá, passo a passo para você nunca mais errar isso aqui. União, norma geral. Estado, norma suplementar, ok? Se a União não faz a norma geral, o Estado ele pode legislar a norma geral e também a suplementar. Sobrevindo norma geral da União, a norma estadual fica suspensa. E aqui eu chamei a atenção que suspensa é diferente de revogada. Por quê? Imaginem só que se essa lei da União, essa lei federal, que tratou da norma geral, ela é declarada, por exemplo, inconstitucional. Imagina que ela é declarada inconstitucional, ou imagina que ela é revogada. Se ela for revogada ou declarada inconstitucional, se ela sair do ordenamento jurídico, a norma estadual volta a ter eficácia. Não é que houve aqui o processo repristinatório, não houve repristinação. Ela somente estava suspensa, adormecida. Ela não foi retirada do sistema do ordenamento jurídico. Ela estava apenas suspensa. Ela tinha sua eficácia suspensa.
ok? É como se ela estivesse num período de vacatio legis, dormindo. Ela está ali, mas não gera, não irradia efeitos. Mas se a norma que veio a posteriori, ela é revogada, retirada, desentranhada do ordenamento jurídico, a nossa norma estadual, ela voltaria a ter eficácia. Quando eu falo em revogação, uma norma revogada, ainda que a sua norma revogadora, ou seja, a lei B, que seria a norma revogadora de A, ainda que essa lei revogadora ela seja revogada, a primeira lei não volta, a não ser que a terceira lei, que nesse caso aqui seria a lei C, ela dissesse expressamente que estaria revogando a lei B e retornando a eficácia da lei A. Veja que aqui a lei A tinha morrido e ela renasce. É diferente de quando ela está suspensa, que ela tem a sua eficácia suspensa, mas saindo a lei que suspendeu, ela volta a ter eficácia. Beleza? Pessoal, finalizamos mais um dia, 1h30 de aula, um pouco mais de 1h30 de aula. Eu queria agradecer vocês, espero que seja de extrema ajuda. Preste atenção nos conceitos, nas palavras, na diferenciação dos termos, que vai ser muito importante, principalmente na hora da leitura. Leiam atentamente, porque eu não acredito que venha uma prova muito rebruscada, mas é uma prova que geralmente traz algumas pegadinhas, como a gente viu em alguns termos aqui. Beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.